Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. E nós vamos diretamente para Honduras, onde o presidente Lula discursa nesse momento na 9ª cúpula da CELAC, que reúne os países da América Latina e do Caribe. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente Lula que acontece nesse momento, ao vivo. Desejo ao companheiro Gustavo Petro todo o sucesso do mundo na condução da CELAC no próximo período. Saúdo também a decisão do meu amigo Yamandu Orsi de assumir a presidência da CELAC em 2026. Só posso dizer para vocês, contem com o Brasil para seguir construindo a nossa pátria grande. Muito obrigado. Aí está, portanto, pegamos o finzinho da fala do presidente Lula, uma fala mais protocolar na abertura da CELAC, que reúne 33 países da América Latina e do Caribe, ele saudando o Gustavo Petro, presidente colombiano, que assume a presidência da CELAC nesse próximo período. Só para deixar claro aqui que a questão tarifária não entrou na pauta, pelo menos num primeiro momento, porque a pauta foi organizada antes de Donald Trump bagunçar o mundo inteiro com esses anúncios sucessivos de tarifas, né? A pauta principal lá na CELAC é a questão da imigração, também por causa de Donald Trump. Os latino-americanos e caribenhos estão entre os mais atingidos pela política de expulsar migrantes dos Estados Unidos. Muito boa tarde, eu vou cumprimentar também a Laura Couto, que já está na nossa redação, né? Sempre ao vivo aqui com a gente para fazer as atualizações das notícias. Hoje um dia quentíssimo, Laura. Tem Lula em Honduras, tem muita coisa acontecendo também em Brasília, nesse momento, ao vivo, não é isso, Laura? Pois é, Rodrigo, nesse momento está acontecendo a análise do parecer do Conselho de Ética que pode cassar o deputado federal Glauber Braga. O ICL está acompanhando desde o começo a sessão. Vamos dar uma olhada aí em como está a transmissão ao vivo. Sabe-se lá eu, da onde, em 5 minutos, pauta um projeto e quer suspender a discussão de um tema tão sério desse e o deputado sendo agredido verbalmente aqui dentro, e é exatamente isso que o Conselho de Ética está votando. Votando que deputados sejam agredidos. Isso é um absurdo, presidente. Não, eu vou prosseguir. Que continue essa sessão. Deputado, já ouvi, Vossa Excelência. É o quê? É um absurdo que a sessão continue sem se identificar quem xingou o deputado. Então vamos tirar todo mundo. Quer tirar todo mundo? A gente percebe que há um clima muito quente lá na sessão do Conselho de Ética. O pessoal tentou mais cedo interromper a sessão, suspender o processo, porque há um clima, nesse momento, favorável à cassação de Glauber Braga, né? Só para a gente relembrar, o parecer do relator do caso é pela cassação. Nesse momento, a gente ouvia a Erika Hilton pedindo que se investigasse alguém que teria xingado o deputado. A gente não sabe exatamente quem. Agora, Sâmia Bonfim. Vamos ver o que diz a Sâmia Bonfim. Machista que não autorizava que a deputada Catarina levasse adiante. E agora vem aqui com uma suposta moralidade. Quer encerrar uma discussão injusta, vou dando continuidade. Eu fiz passo diretamente à votação nominal do requerimento. Em votação, Sim, exatamente. Então, o presidente do Conselho tenta votar o requerimento. Daqui a pouco a gente traz mais atualização sobre esse tema para entender se já é o requerimento final de votação da cassação ou algum requerimento intermediário. Durante toda a sessão, vários pedidos do PSOL para que o debate fosse interrompido. Já a gente volta com atualizações sobre o processo em que se tenta cassar o mandato de Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro. Boa tarde para você que mora nesse país em que Glauber está ameaçado de perder o mandato por reagir a um provocador de extrema-direita que atacou a honra da mãe dele. Ao mesmo tempo, parlamentares da direita falam até na morte do presidente Lula, como nós mostramos ontem e vamos mostrar ainda daqui a pouco. Vamos repetir essa história. Quem é o deputado que ameaçou de morte, ou pelo menos desejou a morte do presidente Lula? Já voltamos a esses temas, um dia muito quente lá em Brasília. Vamos falar agora de economia. Saímos um pouquinho da sessão lá do Conselho de Ética da Câmara e vamos voltar para a economia. Vocês viram qual é a chamada do ICL Urgente? O gerente endoidou. Donald Trump fez um novo anúncio, é anúncio atrás de anúncio. Vocês lembram que o Lula dizia em 2022, a economia para funcionar precisa de previsibilidade? Tudo que o Trump faz é o inverso.
É imprevisível. A cada dia um anúncio novo. Donald Trump anunciou hoje que pretende elevar de 104% para 125% a tarifa aplicada a produtos chineses. Já está lá no nosso site serienoticias.com.br. Vale lembrar que a China havia anunciado tarifas de 84% sobre produtos norte-americanos em resposta ao começo do tarifaço do Trump. Olha só o que o presidente dos Estados Unidos disse hoje no seu perfil na rede social Truth, que está aqui, está aqui na tela. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente, num futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Exploração? Agora a China explora os Estados Unidos? Na verdade, como disse o Haddad, né, os Estados Unidos propuseram o jogo e agora querem mudar a regra do jogo. O jogo era, manda as indústrias para a China porque nós não queremos produzir, consideramos essa uma parte assim suja da produção. Os chineses ficaram com a indústria, dominaram a economia mundial e estão passando os Estados Unidos para trás. Mas além de subir a tarifa para 125%, Donald Trump hoje anunciou que todos os outros países do mundo ficarão agora sujeitos a uma tarifa de 10%. Vocês lembram que tinha uma tabelinha? Era 60% para um, 30% para o outro, 38% para não sei quem. O Brasil estava com 10%. Agora o Trump anunciou o seguinte, 125% para a China e 10% para todos os outros. É isso mesmo. Ele deu também um prazo, um período de 90 dias, em que fará uma pausa na cobrança contra todos os países que não retaliarem os Estados Unidos. Então ele fala assim, se vocês não me retaliarem, eu baixo, fica aí 90 dias sem tarifa. Depois a gente conversa melhor. A justificativa de Trump é de que as pessoas estavam ficando um pouco assustadas. Estão assustadas, principalmente nos Estados Unidos. Bom, mas essa decisão de Trump, que revoga essa tabelona aqui que está no ar, obrigado por colocar aqui, isso aqui foi o dia do tarifaço, ele hoje na prática revogou isso aqui, uma semana depois, e disse para a China 125%, para os outros 10%, e quem não retaliar, tarifa nenhuma. Gente, como é que se faz comércio internacional desse jeito? É para não fazer comércio internacional. Isso tudo mostra que, na verdade, é uma guerra comercial contra a China. Tem um monte de nome aqui, Vietnã, Coreia do Sul, Tailândia, mas o alvo é a China, obviamente. Você mantém 125 para a China e tira as tarifas de todos os outros, é porque o alvo, sem dúvida, é a China. E agora o Trump, mais uma vez, tirou a máscara e deixou claro que o incômodo, o centro de tudo, é a capacidade chinesa de ultrapassar a economia dos Estados Unidos. A guerra tarifária entre os dois países se intensificou desde quarta-feira passada, com o tarifaço do Trump, que nós vimos aqui na tela, aquele anúncio feito na Casa Branca, e isso tem abalado a relação entre os dois países, não é? Vamos agora dar o lado da China. Laura, traz para a gente então as informações, a China respondendo aos Estados Unidos, né? Pois é, Rodrigo, a tensão só cresce entre a China e os Estados Unidos. Hoje mesmo, o governo chinês emitiu 2 alertas de risco para os seus cidadãos para viagens aos Estados Unidos. O primeiro foi divulgado pelo Ministério da Cultura e do Turismo da China, apontando para uma deterioração das relações entre os dois países como justificativa aí para esse alerta. O segundo foi emitido pelo Ministério da Educação, que aconselhou os estudantes também a avaliarem melhor e riscos aí de estudantes para irem aos Estados Unidos. Essas recomendações vieram depois da China anunciar essas novas tarifas de 84% sobre os produtos norte-americanos em resposta a essas tarifas do Trump. Agora, no meio desse fogo cruzado, Rodrigo, o presidente dos Estados Unidos acusou Pequim de sempre ter passado a perna nos cidadãos norte-americanos e que agora ele vai fazer a mesma coisa. Só que o governo chinês já respondeu e acusou o Trump de bullying e atos intimidatórios, mas que estão determinados a travar aí essa guerra tarifária até o fim, Rodrigo. Olha, o clima vai ficando cada vez mais tenso entre Estados Unidos e China, né? O Trump primeiro ameaçou o mundo inteiro, depois retirou as tarifas do resto do mundo e manteve tarifas altíssimas contra a China, que na prática inviabilizam o comércio com a China, e esse vai e vem, inviabiliza o próprio comércio internacional. Não foi só a China que respondeu aos Estados Unidos, não, hein? Os países da União Europeia haviam aprovado hoje, antes dessa maluquice nova do Trump de, não, eu suspendo por 90 dias,
Então fiquem bonzinhos, não retaliem que eu suspendo por 90 dias as tarifas. Antes disso, a União Europeia havia aprovado hoje o primeiro pacote de retaliação contra o tarifácio do Trump. Os europeus anunciaram tarifas de 25% sobre uma série de produtos importados dos Estados Unidos. Vamos mostrar aqui, aqui é a União Europeia, né? Incluindo, entre os produtos que vão sofrer tarifação ao entrar na Europa, vindo dos Estados Unidos, milho, trigo, cevada, arroz, motocicletas, aves, frutas, madeira, roupas e fio dental. São os produtos aí dos Estados Unidos que, ao entrar na Europa, vão estar sujeitos a uma tarifa de 25%. A medida começa a valer a partir do dia 15 de abril, também conhecida como a próxima terça-feira. No meio desta guerra tarifária, as bolsas do mundo tiveram um comportamento diferente dependendo da região do planeta. Na Ásia, veja só, a China não sofreu. O mercado chinês teve alta de 1,56%, esse é o índice da Bolsa de Xangai. Já no Japão, queda de 3,93%. Hong Kong, o índice Hang Seng de Hong Kong ficou praticamente estável com uma leve alta de 0,68%. Do outro lado aqui da tela, Europa. A Europa sim sofrendo, hein? Queda mais uma vez na Alemanha, menos 2,96%. Inglaterra, queda de 2,92%. E na França, o índice francês caindo 3,34%. Então esses são os índices na Ásia e na Europa. As bolsas por lá já fecharam nesta quarta-feira. E nos Estados Unidos, hein? A nossa equipe de produção fechou agora há pouquinho os índices nos Estados Unidos. Eu vou trazer os números. Nos Estados Unidos as bolsas fecharam em alta, talvez com um certo otimismo, com esta ideia do Trump de suspender as tarifas por 90 dias. O índice Dow Jones, alta de 8,03%, S&P, alta de 9,63%, e o índice Nasdaq, que mede mais as empresas de tecnologia, esse foi o que mais subiu, 12,16%. Então, encerraram o dia em alta as bolsas norte-americanas. E no Brasil, hein? Vamos virar a página Brasil. No Brasil, o dólar fechou o dia hoje cotado a 5,84, portanto, caiu. O dólar tinha batido em mais de 6 ontem. Hoje, ele encerrou o dia a 5,84, também um certo otimismo, já que o Trump está suspendendo temporariamente as tarifas. E a Bolsa? O Ibovespa seguiu na mesma linha e encerrou o dia com alta de 3,13%. Vamos voltar a Brasília, estamos falando de economia, mas a sessão lá do Conselho de Ética. Vamos lá acompanhar, ao vivo, hein? Chegou o salvador da pátria. Só vou ficar aqui esperando. Ele falou, esperando o quê? Caio, traz os meninos pra cá. Cadê o Daninho? Não vai dar pra sair daqui agora. Não vou deixar eles traz pra cá, eu passo. Os motoboys quiseram conversar comigo. A sessão lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A gente tem informação de que deputados do Partido Novo chegaram de última hora, querendo encerrar a discussão e partir logo para a votação. Né? A sessão de cassação de Glauber. Guilherme Boulos acredita que é estranho se a votação for concluída hoje. A gente ainda não tem informações definitivas sobre o resultado. Vamos voltar quando a gente tiver... quando a gente tiver mais detalhes. Temos o quórum ali, mas não o resultado, né? Temos o quórum. Então, 14 deputados presentes. Os deputados do PSOL, Guilherme Boulos, ausente. Eu acho que a tática do PSOL nesse momento, vamos ver. Se puder entrar de novo com a tela ali, mas são imagens geradas pela Câmara, né? Não são imagens geradas pelo ICL. Então, são imagens que chegam direto da Câmara. É isso. Exatamente. Eu acho que nós voltamos então quando tivermos mais atualização e informações mais concretas aqui sobre o que está acontecendo lá na votação em relação ao mandato de Glauber Braga. De qualquer maneira, é muito grave. Há uma tentativa de cassação do mandato de Glauber Braga, que você lembra, ele reagiu a uma provocação de um militante de extrema-direita que xingou, agrediu a memória e a mãe de Glauber Braga. Ele reagiu e está sendo
de alguma maneira, julgado por isso. Bom, vamos voltar para a questão econômica, né? Esta guerra comercial China-Estados Unidos, e a gente tem aqui, no meio desta guerra, os chineses tirando um sarro dos Estados Unidos. Ontem o vice-presidente dos Estados Unidos disse que os chineses são camponeses. Aí os chineses tiraram um sarro porque os Estados Unidos estão querendo se reindustrializar, mas será que eles têm condição de se reindustrializar? E aí geraram, pelo menos parece ter sido gerado a partir da China, um vídeo que é uma espécie de meme, né, animado com imagens, de o que significa reindustrializar os Estados Unidos. Vamos ver as imagens aqui? Vamos rodar. Aí vocês viram que é uma tentativa de apresentar os norte-americanos, os estadunidenses, como pessoas assim, um pouco cansadas, né? Os chineses tentando apresentar, será que os Estados Unidos querem mesmo retomar a industrialização? Tem disposição para isso? Como se assim, eles nem lembram mais como é que é manejar uma fábrica, como é que é trabalhar numa fábrica. Então partiram para tiração de sarro, como se os Estados Unidos fossem um país assim meio cansado para encarar a concorrência com os chineses. Virou guerra também nas redes sociais. Com a escalada da tensão entre China e Estados Unidos, o governo Lula, o governo brasileiro, né, já trabalha com um cenário de recessão global. Eu olho essa imagem aqui, eu tô rindo, mas é séria a história aqui. O governo Lula trabalha com um cenário de recessão global, já que um acordo entre as duas maiores economias do planeta sobre as tarifas está longe de acontecer. Está aqui ó, a manchete, o governo Lula trabalha com um cenário de recessão. Vamos lá para a nossa redação. Laura Couto, explica para a gente os detalhes desta matéria que eu coloquei aqui no ar, que nos bastidores a equipe econômica de Lula trabalha com essa possibilidade de recessão, né? É isso mesmo, Rodrigo. Ministros do governo, integrantes da equipe econômica e auxiliares do presidente Lula confirmaram o perigo da recessão aí com a guerra tarifária entre a China e os Estados Unidos. Segundo as fontes escutadas pelo blog da jornalista Júlia do Alibe, do G1, o Brasil ainda está em modo de observação e não tem uma visão clara do que pode acontecer. Mas eles avaliam que os sinais são de que as duas maiores econômicas do mundo não vão chegar a um acordo em torno das tarifas e que isso pode sim arrastar o mundo para uma recessão global. Rodrigo. Muito bem. Muito bem não, né? Muito mal. Uma recessão global, mas muito bem a informação trazida aqui pela Laura Couto. Vamos falar de novo da política brasileira. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, né, entrou com uma representação no Conselho de Ética, esse mesmo que está lá tentando julgar o Glauber Braga, mas o Lindbergh pede que seja julgado o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, por ele dizer, ontem, dentro do Congresso Nacional, numa sessão da Comissão de Segurança Pública, que quer ver o Lula morto no inferno, foi o que disse o deputado Gilvan da Federal. Ele deu essa declaração durante a sessão, né, na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar o que disse esse deputado de extrema-direita. Você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas, mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Ele disse com todas as letras aqui. Isso é uma incitação, ainda mais no contexto em que a gente está, com 34 pessoas podendo ser julgadas no Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, por terem planejado o assassinato de Lula, Alckmin e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Aí vem esse deputado bolsonarista, esse deputado de extrema-direita, e faz a incitação à morte de Lula. Eu entendo como uma incitação. Eu entendo como uma incitação e acho que muita gente entende. Então, Lindbergh Farias quer que o Gilvan da Federal seja julgado pelo Comitê de Ética por promover esse tipo de incitação à violência. E além de pedir
a sanção lá no Conselho de Ética, o líder do PT, o Lindbergh, em parceria com outro deputado petista, o Francisco Seleguin, entrou hoje, com uma representação criminal na PGR contra o Gilvan da Federal, pedindo que o parlamentar de extrema-direita seja investigado pela PGR. Nós temos o documento aqui, né? O pedido de Lindbergh Farias e do deputado Francisco Seleguin, do PT de São Paulo, para que seja investigado pela PGR, está aqui na tela, olha aí, ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Aí eles descrevem os fatos, transcrevem esta fala que nós acabamos de escutar do Gilvan da Federal na Comissão de Segurança Pública da Câmara, e lá para frente a gente tem a outra página, se o Vitinho puder colocar aqui na tela, a próxima página deste mesmo documento, aqui para o final, dos pedidos. Diante do exposto, eles requerem recebimento da representação, instaurando-se o procedimento investigatório, adoção de medidas cautelares, que o deputado seja investigado, coleta de prova, coleta de perícia no material audiovisual. Está assinado aqui por Kiko Seleguin, deputado do PT, e o Lindbergh Farias também participou deste encaminhamento. Então, pedido para que seja investigado na PGR o deputado de extrema-direita que, no meu entendimento, incitou a morte do presidente da República, né? Ele falou, eu desejo que ele morra, né? Que vá para o quinto dos infernos. E aí tá incitando a violência. É grave. É gravíssimo. Vamos voltar lá para a sessão no Conselho de Ética, onde agora Glauber Braga tem o seu mandato, né, sob risco. O PSOL está numa tática de tentar obstruir a votação, porque já há um parecer do relator pedindo a cassação de Glauber Braga. Esse parecer não é de hoje, foi apresentado semana passada. Houve um pedido de adiamento, foi adiado e agora foi retomada a sessão. A informação que a gente tem é que Arthur Lira, pessoalmente, comanda esta operação para que o Glauber Braga perca o mandato, e que o atual presidente Hugo Motta, que de alguma maneira é próximo de Arthur Lira, estaria operando também para que a votação se conclua hoje. O Guilherme Boulos, do PSOL, deputado de São Paulo, do PSOL de São Paulo, disse que não é comum que o Conselho de Ética prolongue as suas sessões para além das 17 horas. Portanto, está pedindo que se suspenda, que não se decida mais nada na sessão de hoje. A gente percebe que há um grande tumulto ali dentro do plenário. Vamos tentar escutar, acho que nós temos som do plenário, vamos ver. Esses lugares estão reservados para parlamentares. A gente faz um apelo. Que tem mais informações sobre o que está acontecendo lá no plenário do Conselho de Ética. Laura. Rodrigo, eles votaram agora há pouco para encerrar essa discussão que a gente viu, essa briga toda. A briga, o que acontece? Normalmente a sessão no plenário começa às 5 da tarde e as comissões acabam por volta desse horário. Já são 5h20, o plenário ainda não começou. Então a especulação é que o Motta aí esteja fechado com o Arthur Lira para atrasar a sessão no plenário e para que a votação do Glauber aconteça ainda hoje. Ao que parece, a votação vai começar daqui a pouco, mas a esquerda ainda tenta aí obstruir a votação. A bancada do PL também apareceu em peso de última hora e a bancada do Novo também, Rodrigo. Muito bem, então estamos no meio dessa operação. O PSOL tem uma bancada muito menor e a bancada de esquerda também, tentando obstruir ainda esta votação. A explicação da Laura. Normalmente as comissões funcionam até 5 da tarde, depois a prioridade é o plenário, ainda mais numa quarta-feira. Já passou das 5, o normal seria que o Hugo Motta, presidente da Câmara, abrisse a sessão no plenário, mas ele está dando tempo para ver se resolve a questão e se o parecer pela cassação já é votado hoje mesmo ali na Comissão de Ética. Vamos aguardar. Durante o ICL Urgente ou no ICL Notícias segunda edição, vamos trazer mais atualizações sobre o que acontece agora, a possibilidade de Glauber Braga perder o mandato lá na Comissão de Ética, no Conselho de Ética, lá na Câmara dos Deputados. Vamos falar ainda sobre política em Brasília, a possível reforma ministerial. A saída de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações destravou o que pode ser a segunda fase da reforma ministerial de Lula. Reportagem de hoje da Folha de São Paulo traz detalhes desse provável vai e vem ministerial. Está aqui, ó. Queda de Juscelino destrava as conversas de Lula sobre reforma ministerial. Isso deve provocar mudanças principalmente relacionadas a ministros do Centrão. Prováveis trocas. Juscelino Filho, está aqui na tela, quem estiver nos acompanhando, olha. Juscelino Filho sai do Ministério das Comunicações, esse já saiu mesmo, né? Ontem entregou a carta de demissão. Provável ministro que deve entrar no lugar dele, Pedro Fernandes, do União Brasil, ficaria no mesmo partido, ele é do União Brasil do Maranhão.
Ministério do Turismo. É cogitada a saída de Celso Sabino, do União Brasil. No lugar dele pode entrar o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, ligadíssimo ao prefeito Eduardo Paes. Vamos aqui para outra página. No Ministério da Ciência e Tecnologia, cogitada a saída de Luciana Santos, que é do PCdoB, para a entrada de alguém do PSD ou do União Brasil. Seria uma forma de Lula trazer o PSD do Kassab com cargos mais importantes para dentro do governo e, com isso, fechar uma aliança para o ano que vem. E, com isso, a Luciana Santos, do PCdoB, que sairia da Ciência e Tecnologia, entraria no Ministério das Mulheres, no lugar da Cida Gonçalves, do PT. E no Ministério da Pesca, André de Paula, do PSD, sairia e pode ser uma vaga reservada para compensar a União Brasil, que perderia algumas vagas aí nesse vai e vem ministerial. O Lula deve retomar estas mudanças a partir desta quinta-feira, quando volta da viagem a Honduras, né? A gente viu agora há pouquinho, na abertura do ICL Urgente, Lula discursando lá em Honduras. Ele teve alguns encontros antes de viajar para definir isso tudo e depois deixou nas mãos de Gleisi Hoffmann, que está articulando o que pode acontecer nessas trocas ministeriais. Sobre a União Brasil, que perdeu o ministro das Comunicações, hoje tivemos a informação de que uma ala do partido, né, uma ala do partido quer simplesmente desembarcar do governo Lula. Não seria a ala majoritária, mas é a ala mais próxima de Ronaldo Caiado. Você sabe que o Caiado lançou a pré-candidatura dele à presidência, né? E esta ala, ligada ao Caiado, quer aproveitar que o Juscelino Filho saiu do Ministério das Comunicações para sair de uma vez e se concentrar numa candidatura de oposição pela direita contra Lula em 2026. Mas outras alas, o próprio presidente do partido, Antônio Rueda, nem foi no lançamento do Caiado. Então, é uma divisão. Nesse momento, está acontecendo justamente esta negociação. E falando em Caiado, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás decidiu, por unanimidade, derrubar a inelegibilidade que pesava contra o governador do estado. A Laura Couto, acho que vai trazer mais informações para a gente sobre isso, ou eu mesmo atualizo por aqui as informações. Eu mesmo vou trazer aqui que a Laura está tentando entender o que está acontecendo lá em Brasília, naquela sessão tumultuada lá do Conselho de Ética. O Caiado tinha se tornado inelegível em dezembro, quando foi condenado por abuso de poder político. A Justiça considerou que o governador violou a legislação por usar a sede do governo estadual para eventos ligados à campanha do seu aliado, Sandro Mabel, para a Prefeitura de Goiânia. Mas agora, a segunda instância, né, manteve a aplicação de multa, mas reverteu a inelegibilidade. Portanto, Ronaldo Caiado, livre, leve e solto para tentar uma candidatura no ano que vem. Me diga, nós temos aqui outra atualização. Vamos de novo lá para Brasília. Glauber falando nesse momento. Por 10 minutos. Tá ficando cada vez mais criativa agora. Senhor relator, deputado Paulo. Quem está falando nesse momento, gente? Apresentando argumentos ao senhor. Tentando falar, está uma gritaria tremenda lá no Conselho de Ética. Está paralisada a votação, segue paralisada, a gente acompanhando ao vivo é assim, hein, gente? Nós estamos acompanhando tudo ao vivo, a Heloísa Vilela está por lá e no ICL Notícias segunda edição vai trazer bastidores e outras informações sobre tudo isso que acontece nessa tumultuada quarta-feira no Conselho de Ética. Então eu vou aqui, antes de me despedir aqui de vocês, deixa eu ver aqui, gente, porque qual é o nosso... Eu não tenho aqui, viu, pessoal? Então eu vou só trazer aqui para o nosso público a informação que... tá aqui, olha, isso, exatamente. Então você pode se inscrever para a aula do Investidor Mestre com Eduardo Moreira, que acontece nessa terça-feira, às 8 horas da noite. Você se inscreve com o QR Code que está aí na tela ou com o link iclurgente.com.br. É uma aula em que o Eduardo Moreira vai trazer detalhes para ensinar, para ajudar você a proteger a sua poupança ou tentar criar a sua poupança no meio desse cenário turbulento provocado pelo tarifaço de Trump e várias outras dicas. Faça agora, iclurgente.com.br, se inscreva, põe o seu e-mail e a turma te avisa lá na terça-feira, 8 horas da noite, para você acompanhar esta aula do Investidor Mestre
com Eduardo Moreira. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, a Laura Couto, que esteve com a gente lá da redação, né, fazendo as atualizações. Dia tumultuado, hein, Laura? Principalmente lá em Brasília, né? Pois é, dia tumultuado e ainda não acabou. Agora tem o N2 para vocês acompanharem mais. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. É isso aí. A Gabi Varela ali ao fundo, Chico Sá, equipe de edição toda do N2, tentando entender o que vai acontecer ali com o Glauber Braga nesta sessão, que pode levar à cassação do deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Obrigado, gente. O ICL Urgente está de volta amanhã e daqui a pouco eu estou lá no estúdio do N2 com Gabi, com o Chico Sá, a Heloísa Vilela e toda a nossa super equipe. Valeu, gente! Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou invistam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não, mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de uma hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula. Vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras.